A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a graça do Senhor, mais uma vez para ler a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, desde já eu peço que os irmãos peguem a Bíblia para nós estar lendo a palavra do Senhor. No primeiro versículo estou lendo, a nós vai até Apocalipse. Estamos ainda no primeiro versículo de Gênesis. Né? Hoje nós vai estar no versículo 1 do verso 14 ao 19. Pegue sua Bíblia, vamos estar lendo conosco. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, né? Vou estar lendo aqui, os irmãos que quiserem estar acompanhando aí, por favor. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para o tempo indeterminado, para os dias e anos, e seja para iluminares a expansão do céu, para expansão iluminares a terra. E assim foi. E fez Deus os dois luminares, e o luminares menor, quer dizer, o luminar maior para governar o dia, e o luminares menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs no expansão do céu, para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que era boa. E foi a tarde, a manhã e o dia quarto. Meus amados irmãos, aqui a leitura da palavra de Deus está nos falando que no quarto dia, o que Deus estava fazendo é colocando ainda que nós podemos ver a casa sobre ordem, né? Ao qual Deus propõe a todos, e que todos vejam o Criador colocando cada coisa em seu devido lugar. Aonde o Criador está colocando cada coisa no seu devido lugar certo, ao qual há muitos astrólogos, há muitas dessas pessoas que dá poder da atividade, e nós sabemos pela palavra do Senhor, nosso Deus, que só há um Deus no céu e na terra. A gente só serve a um Deus que fez os céus e a terra. A gente não serve a outros deuses, não no plural, né? Mas sim a um só Deus. Há muitos que vai nos dizer que há outros deuses. Isso vem da mitologia, né, dos gregos e de muitos teólogos, né? O pessoal parece que é afiado nisso, né? Há outros deuses, há outros
caminho, né? Luzeiro no hebraico quer dizer muita coisa. Luzeiro quer dizer luz, quer dizer luminário, quer dizer luz para a vida, quer dizer muita coisa no hebraico. Mas a palavra aqui é Deus. A palavra aqui não é outro Deus, mas sim há um Deus só, que fez os céus e a terra, ao qual, conforme Deus havia, no começo de tudo, Deus havia proibido buscar a divindade de outro Deus, ao qual Deus, o próprio Jesus, tenha proibido. Na passagem que nós vai ver também, Moisés estava falando, está lá em Êxodo, Moisés falando para o seu irmão, não faça ídolo, que só há um Deus. Temos que servir somente a um Deus, né? Podemos também ver aqui em Deuteronômio, no capítulo 17, verso 3, ou está lendo, que se vos serviu a outros deuses, e se prostou a ele, ou a sol, ou a lua, ou a outros exércitos do céu, o que eu não ordenei. Olha, Deus não ordenou. Aonde há muitos crentes também, tem muito ídolo, né? Onde muitos crentes buscam em outro ídolo algo em suas mentes, não que eu vou ali na casa de Jurema, porque a casa de Jurema, eita, que a casa de Jurema tem lá um santinho lá que... Não. Fique com a palavra. Fique na palavra de Deus. Busque somente a um Deus. É Ele que te abençoa. É Ele que te levanta. É Ele que te dá vida. É Ele que te dá saúde. É Ele que te põe de pé pela manhã. Busque somente a um Deus que fez o céu e a terra. Estamos aqui no versículo ao qual que está dando iniciamento de tudo. Gênesis é um versículo ao qual, eu já falei aqui, você tem que ler pela fé. Porque Gênesis vai falar sobre tudo. A formação da terra, a formação do homem, a formação sobre o pecado, a formação sobre tudo. Então nós temos que ler pela fé. Se a gente procurar amar e buscar verdadeiramente um só Deus, logicamente a gente vai ser abençoado por Ele. Porque a gente está verdadeiramente buscando a só um Deus. Mas quando a gente busca a 2 deuses, a 3 deuses, a 4 deuses, a gente fica confundido, confunde a nossa mente. Por quê? Desde o princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi Ele, o único. Quando Ele disse, haja luz, você não estava lá. Não tenha outro Deus lá. Só tenha um. Então, essa passagem bíblica vai nos fazer ver e rever o que nós fazemos, certo? Então é preciso nós fazer uma própria, retrospectiva da nossa vida, o que era antes e o que era depois de Deus. Deus, quando chegou na sua vida, tudo mudou. O que era ruim saiu, o que é bom entrou.
O que era para a morte tornou-se em vida. É só dar glória a Deus. Dê glória a Deus aí, meu irmão. Dê glória a Deus, minha irmã. É só louvar a Deus, é só glorificar o nome do Senhor. Deus é o único, é um só. Eita glória! Eu vou estar lendo aqui ainda, em 2 Crônica, que vai nos dizer. 2 Crônica 33, verso 3. Porque tornou a levantar altares que Ezequias, o seu pai, tenha derrubado, e levantasse altar a Baalim, e fazendo bosque, e prostrasse diante deles de todos o exército do céu, e serviu a ele. A gente só adora um Deus. Tem que buscar só a divindade, é só de um Deus. Quando a gente está lá em Mateus, capítulo 6, verso 9, Pai nosso que estás no céu. É somente um Deus. Não há outro Deus. Aqui o Deus da Bíblia não está no plural. Outros deuses. Somente há um Deus que fez os céus e a terra. Amém? Vou estar lendo aqui também. Em Levítico, capítulo 23, verso 4, que vai nos dizer: estação solene do Senhor aos santos, santa convocação, que convocareis ao seu tempo determinado. Então, observe que somente o Senhor pode nos abençoar. Só o Senhor pode nos abençoar pela sua divindade. Somente Ele. Às vezes eu olho assim, esses negócios da Igreja Católica, a pessoa se arrastando pelo chão. Oh, meu Deus do céu. Não é esse santo, né? Mas só há um só. Só há um Deus. Muitas das vezes o padre está lá falando sobre a Escritura, também, que eu creio que ele fala sobre isso também, que não se deve adorar a imagem de Maria, a imagem de barro, a imagem de madeira, um madeireiro, né? Ou pedra, ou alguma coisa, não se deve adorar. A gente deve adorar em espírito e em verdade somente a um Deus. Nós observamos do capítulo 1 de Gênesis inteiro, ele colocando ordenança sobre a sua casa. Ele está ordenando, está dando ordem sobre a sua casa. Nós podemos também ver aqui em Jeremias, capítulo 10, verso 2. Ele vai nos dizer: assim diz o Senhor, não andarás no caminho do gentio, nem vos espantarás dos sinais do céu, porque com eles se atemorizaram as nações. Quando a gente anda sem direção, quando a gente anda sem direção da palavra do Senhor, a gente só vai cair.
Deus está dizendo, não ande no caminho do gentio, que ele só vai te ensinar coisa ruim. Né? É o que o Salmo 1 diz. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho do pecador, nem anda, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a palavra de Deus, ela é inerrante. Salmo 1, ele diz, quando ele diz, bem-aventurado, no hebraico, Asherei. Asherei quer dizer bem-aventurado. Não precisa mais de nada, ele é ditoso. É ditoso. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de conselho do ímpio. Ele é ditoso. Ele só crê naquilo que está escrita na palavra. Ele é uma pessoa feliz, ditoso. Porque ele anda no caminho do Senhor. Ele anda no caminho de Deus. Ele anda em um caminho só. O sentido é céu. O alvo é Jesus. Né? Eu queria estar lendo aqui também, meu irmão. Em Atos, capítulo 14, verso 17, que vai nos dizer: e contudo não se deixou a ser somente sem testemunho, buscando a ele, a um, e lá do céu, tornou-vos a chover tempo frutífero, enchendo de mantimentos e alegria em vossos corações. Observe que só Deus pode, né, abençoar, só Deus pode nos ajudar. Como esse versículo está falando sobre a bênção dele, encheu, né? Veio do céu a chuva e encheu os mantimentos. Mantimento quer dizer alimento, os grãos. Conforme a chuva veio, molhou a terra e a terra produziu os grãos e encheu os mantimentos. Então é somente Deus. Somente a um que podemos adorar. É Ele. Quando Ele manda a chuva, nós dizemos: oh, Jesus, eu te agradeço por causa dessa chuva, Senhor. Tá sol, Jesus, eu te agradeço, meu Deus, porque tu mandaste esse sol. Eita, dia bonito, esse dia muito feliz, meu Pai, para mim, porque hoje foi um dia maravilhoso. Então, somente em sua presença está, já é 100% bom, né? Podemos também ver aqui em Mateus, capítulo 2 a 9, 2, verso 9, que vai nos dizer: e tendo ele ouvido o rei, partiu e viu a estrela que logo andando estava no menino. Então aqui Jesus estava falando, aqui Mateus estava descrevendo sobre o nascimento de Jesus. Quando aquela estrela clareou ali, né? Onde Jesus estava, né? Onde Jesus estava. Aquela estrela clareou lá no Oriente, né? Jesus, quando nasceu, aí os magros viram as estrelas, olhou e seguiu até lá, e lá ele se deteve, lá ele ficou, olhou Jesus, e viu o menino,
que nasceu em Belém. Então, meus amados irmãos, aqui não é porque ele adorava, aqui ele seguiu, é diferente, tá? É diferente. Observe uma coisa, ele seguiu a estrela, o lugar onde estava o menino Jesus. E não adorou a estrela, mas sim seguiu o sinal da estrela. É diferente, tá? Há muitos aí que vão partir para outro lugar, não é assim não, meu irmão. A palavra de Deus tem ordem, tá? A palavra de Deus você tem que ler com ordem e decência, ver o que você está lendo, ver o que você está buscando, ver o que você está falando. Então, a palavra de Deus, eu já falei aqui, ela não é um livro comum, não é um livro de matemática, não é um livro de ciência, não é um livro de português. A Bíblia fechada é um livro, ela aberta é Deus falando. Então, vamos, né, ler com consciência, ler e ver o que Deus está falando ali, cada versículo, né? Lógico que um bom escritor, né? Eu não, meu Deus, Jesus de Nazaré, eu não sou um bom escritor, meu irmão. Eu, né? Eu ainda estou começando agora, tá? Mas Deus vai nos dando graça e nós vai falando da sua palavra. E Deus, ele vai abençoando, né? Em nome de Jesus, ele vai abençoando. Meus amados irmãos, eu fico por aqui, porque ainda vou, né, me arrumar de novo para ir agora para a igreja buscar o Senhor. Tá certo, meus amados irmãos? Então, meus amados irmãos, ficam aqui minhas palavras, aos quais somente Deus pode nos dar vitória. Confie nele, que ele é o único e o Salvador, consumador da nossa vida. Sem ele, nós não chegamos a lugar nenhum. Porque somente ele, meu amado irmão, é o único e o suficiente Salvador. Como está lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho unigênito, para que todo mundo creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Deus, né? Que você crendo em Deus, você pode ser salvo, como dizia lá em Atos dos Apóstolos. Crê em Deus, será salvo tu e tua casa, né? Pois não tem outro meio ao qual, sem você deixar de estar ao meio dos crentes, mas que hoje você possa ir também aí à igreja, né? E a igreja confessar que Deus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Confessar que Deus, ele pode salvar você e sua família. Deus é o único, como ele me tirou. Já falei aqui, ainda vou dar o meu testemunho aqui, ainda vou dar o meu testemunho, né, meus irmãos, ao qual deu o que Deus fez comigo, tá certo? Meus amados irmãos, eu vou agora cuidar aqui na vida para ir para a igreja, tomar meu banho, fazer a barba, para ir para a igreja. Fiquem na paz, com a graça do nosso Senhor Salvador, e que Deus possa estar acompanhando a cada um, todo momento, todo instante. Aquele que não se inscreveu, se inscreva, dê o like para aumentar o canal, tá certo? Fique com Deus e que Deus abençoe, tá certo? Fique com Deus.